Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje eu tô com esse cara sensacional, só que antes de eu apresentar, que na verdade você já sabe quem é, mas quero pedir para você deixar a tua curtida, o teu comentário e você se inscrever no canal aqui, que é muito importante. Se você tá no Spotify, começa a seguir a gente aí também para você receber todas as notificações de todos os episódios novos que saem. E também lá no meu Instagram saem os cortes dos podcasts, @oVictorGodoy, você vai encontrar tudo lá. Bora? Bora, Zanon, tá pronto? Você viu que hoje vai ser pancada, né, irmão? Então vamos pra cima. Eu tô com ele aqui, Felipe. Cara, obrigado demais. Tô à disposição. Por você ter vindo aqui, por ter aceitado. Foi uma ponte que o Caio fez entre a gente, então tô muito feliz. Já vou deixar aqui meus agradecimentos ao Caio. Obrigado, porque, cara, realmente, eu conversando com ele aqui nos bastidores, o negócio é pancada. Bom, vamos lá. Interessante que até o negócio do Caio é importante, né? Que a mulher fala muito da vida dela no cabeleireiro. Tem essa mística, não é? Tem. Não, a manicure, a cabeleireira sabe tudo da vida da mulher. E o barbeiro também. Agora o barbeiro sabe barbeiro bem virou, mais, né? A barbearia virou um centro de convívio, né? Mas antigamente você entrava, cortava o cabelo e ia embora. Agora é clube de homens, né? Eu já falei, esse negócio de clube é muito estranho. Eu acho que é brincadeiras à parte, mas as pontes, eu faço muitas pontes hoje, né? Porque a vida é feita de network, né, Victor? Se a gente não tiver networking, e os locais de network estão mudando. Então, assim, a barbearia virou um centro de convívio, né? Você vai lá para tomar café, trocar uma ideia. Vou sentar agora, cortar um cabelo. Então, nisso tudo você conhece um monte de gente. E um te conhece. Esse aqui é o fulano, faz isso. Aquele é o Beltrano, faz isso. Então, você vai criando ali uma teia, né? Uma rede de relações interessantes. E o Caio me trouxe até aqui, é o exemplo disso. O Caio é um polo muito de network mesmo, porque muita gente que eu conheço vai lá. E muita gente que vai lá acaba... As pessoas comentam que acabam gerando negócios até entre eles. Sim. Pô, isso é legal pra caramba. Sim. Mas, vamos começar. Eu começo sempre com uma pergunta clichê. Ela é clichê, mas ela é primordial para desenvolver o nosso papo. Faz parte. Quem é Felipe? Rapaz, Felipe Rosa. Felipe é um curioso nato da vida. Adora desenvolver tarefas, movido por problemas e soluções. Eu falo que quem trabalha comigo há mais tempo fala assim que o soro que me move é um problema para resolver. Eu acho que isso fez diferença na minha vida até hoje. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, extremamente competitivo em tudo que eu faço. E tô aí, cara, na correria para cumprir aquilo que eu tenho de propósito na minha vida. Uma das coisas que eu falo que me ajudaram a definir quem eu sou é definir o que eu quero muito cedo. Legal. Eu acho que as pessoas não sabem quem são, ou posso dizer que porque eu sabia quem eu sou e eu consigo definir quem eu quero, é a métrica de Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Uhum. Talvez porque eu tinha muita convicção do que eu era, dentro de uma crença familiar muito bem construída, eu consegui desenvolver o meu propósito muito cedo, tá? Ou talvez eu consegui visualizar o meu propósito muito cedo e consegui desenvolver a minha identidade pessoal muito cedo. Então, desde sempre, que eu posso falar assim, desde sempre, desde a minha construção de tempo de vida, a minha história eu tenho um propósito claro e definido na minha mente. E isso define o que eu sou. E o que eu sou vai levar eu para cumprir o meu propósito. Então, eu acho que... Eu acho não, né? Achar uma coisa complexa. Eu vivo isso dentro da minha vida hoje. Uhum. Que eu sou uma pessoa que eu olho para minha vida e sempre vejo um desafio para frente. Eu gosto de ser trazido... Quando eu trago para mim, eu falo assim, cara, eu gosto de ser visionário. Tá? O visionário, ele não deixa de olhar o hoje, mas ele sempre está vendo o hoje pensando no amanhã. Infelizmente, isso traz para a gente certos gatilhos de ansiedade, né? Porque você sempre está pensando no que vai acontecer. Sim. Tá? Mas, de certa forma, isso vai me motivando a continuar. Tá? A gente tem muito isso, né, cara? Então, eu sou esse cara curioso, gosto de desenvolver tarefas, extremamente... competitivo, entendeu? De tudo, cara. Gosto de competir tudo, né? Ô Felipe, me fala uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante já, logo no início, que é uma das coisas
pelo qual eu comecei o Eu Dei Meu Trabalho, que é a questão do propósito. Sim. Você falou que definiu o seu propósito muito cedo, a questão familiar também muito bem desenvolvida, sim, ajudou você a definir isso. Qual foi o momento da tua vida que tu percebeu qual era o teu propósito? E como é que você formalizou e fomentou isso dentro de você? Cara, eu acho que eu não sei definir o momento certo. Perfeito. Ou algumas coisas que levaram a isso. Eu posso falar para você que, de uma certa forma, hoje, eu olho para minha vida e o tempo foi consolidando aquilo que eu tinha de propósito. Ou seja, as coisas foram se encaixando dentro de um contexto total. Uhum. Eu havia explicado para você, eu venho de um berço cristão, uhum, cresci dentro de um processo da igreja, tive uma crença familiar muito forte em cima de hoje se usa muito essa palavra, né? Empoderamento pessoal, tá? O meu pai tinha sempre essa questão... Eu falo que minha mãe e meu pai tiveram uma sabedoria muito grande para lidar tanto comigo como meu irmão, porque eu tenho, por exemplo, um nível de TDAH muito alto. Caramba. Eu já fui laudado, eu tenho até um certo nível de autismo, devido a chama altas habilidades. Então, eu acabo sendo... É muito difícil prender a minha atenção por muito tempo numa determinada tarefa que não me interesse muito. Eu espero que esse podcast seja interessante para você, cara. Não, cara, eu gosto. Isso eu gosto. Muito, por sinal. Então, assim, meu pai começou a perceber, e minha mãe, talvez por uma... Aí eu falo por uma... Talvez algumas pessoas que possam ver isso não vão acreditar, mas eu tenho isso piamente. Até por uma questão divina, Deus inspirou meu pai em alguns momentos na criação dos filhos dele, que ele pedia para Deus isso: Deus, me ajuda a criar meus filhos, como caminho que eu devo seguir? Uhum. Então, meu pai sempre trabalhou na minha vida com desafios. Era assim: Felipe, eu quero fazer tal coisa. Eu falei assim, mas por que? Se alguém... Ele falava, eu lembro de uma frase do meu pai comigo, que foi assim, se alguém consegue fazer, você também faz. Então, cara... Eu sempre tive essa crença. Cara, isso é simples, mas é poderoso. Porque, tipo, beleza, se alguém pode fazer, vamos colocar aí um cara que a gente admira muito. Sim. Se ele pode fazer, eu posso. Sim. Cara, isso é... Meu pai sempre falava assim, vamos fazer eu sempre gostei muito de construção civil, sempre. Então, meu avô era da área da construção civil, meu avô ajudava meu avô nas obras, era servente do meu avô, então eu criei eu sempre gostei disso. E eu sempre pensei assim, cara, alguém consegue rebocar uma parede. Por que eu não posso? Porque eu não posso. Eu vou aprender. E eu aprendi a rebocar parede, sentar tijolo, e pôr porta, e mexer com parte elétrica. Então eu sempre colocava assim, se alguém pode, eu também posso. Então, essa identidade construída dentro da minha família, principalmente dentro da cabeça do meu pai. E meu pai, cara, de uma certa forma, ele foi um exemplo para mim, assim como minha mãe, só que minha mãe foi a construtora. Você pensa assim, no papel da família hoje, o meu pai foi a minha referência e a minha mãe, ela trabalhou para que isso fosse conduzido para o caminho certo. Infelizmente, eu vejo competição dentro da família. Eu quero que meu filho seja igualzinho, não puxe isso do pai, que não sei o quê. Cara, isso desconstrói tanto a identidade da criança. E eu trabalho com escola hoje, né? Sou empresário do ramo educacional. Eu vejo a desconstrução familiar na identidade das crianças por competição dentro de casa, entre pai e mãe. Caramba, cara. Muito, muito mais do que você pode imaginar. E na minha casa não tinha essa competição entre pai e mãe. Por exemplo... Era um auxiliando o outro, Um auxiliando o outro. Era contribuindo para uma missão. Perfeito. Até eu vou entrar num assunto polêmico. Vamos lá. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Uhum. Submissão não está ligada apenas a andar debaixo de autoritarismo. Porque existem dois conceitos diferentes. Autoridade e autoritarismo. Autoritarismo se impõe, autoridade se conquista. Uhum. Perfeito. Tá? Então você pensa assim, o marido é autoridade. A mulher que entende o conceito de autoridade e vive isso, e entende que o marido está levando para o caminho certo, ela vai ser submissa, ela vai entrar debaixo da mesma missão. Uhum. Então, meu pai e a mãe tiveram isso muito definido. Qual é a missão que nós temos? O que eu quero para minha família? O que eu quero para os meus filhos? Então, eu falo isso sempre muito claro. O meu pai sabia o que ele queria comigo, com o meu irmão, desde sempre. E ele desenhou a nossa vida para isso, desde criança. Então, ele tinha essas questões de desafio.
Eu falo uma coisa assim, eu era muito arteiro, cara. Ó, eu fui atropelado 2 vezes. Caramba. Eu perdi os dentes da boca correndo atrás de pipa. Você imagina, você está na sua casa fazendo janta, chega a polícia tocando a campainha e fala, senhora, dona Maristela, sou. Então, o seu filho foi atropelado, mas ele tá bem. Minha mãe falou assim, ai, meu Deus. Caramba, eu vivia ralado, estourado, rebentado. Por quê? Essa minha questão de hiperatividade automaticamente me levava a ficar sempre me desafiando. Eu, por exemplo, eu falo assim, não, eu acho que eu consigo pular esse rio aí. Nossa. Ia pular, puf, me estrepava. Eu acho que eu consigo subir lá em cima. Vivia me arrebentando com isso, né? Então, E isso não te travava? Tipo, Nunca. pra continuar fazendo outras coisas. Mesmo Já. que você se desse mal, você ia... cara, Acho que eu consigo fazer. que é outra crença que meu pai colocou. Qual foi? Cara, essa aí é forte. Ele vai... Essa aí, eu não sei se ele ouviu de alguém, se ele criou. Ele fala assim, ó, para cada não que eu recebo, é o sim que tá mais próximo. Caramba, cara. Então, para cada tombo que a gente tomava, a pancada que a gente levava, a próxima eu tava mais próximo de acertar. Caramba. Então, cara, eu crescia com isso na cabeça. Então, eu falei assim, ó, errava. Cara, errei. Beleza. Vamos ver o que eu não preciso fazer para errar daquele rio de novo. Cara, são 2 coisas, né? Se alguém fez, você pode fazer. E se os nãos que você recebe, você está mais próximo do sim. Cara, se a crença enraizou nisso. Enraizou nisso. Cara, acabou. Tu tem sucesso hoje por conta dessas 2 frases. Sim. Não precisaria de mais nada. Se isso enraizou em você, puta... Para você ver como que a questão de construção de identidade começa na infância. E eu tô na escola hoje, cara, eu vivo dentro de um dilema e dentro de um complexo tão grande que eu olho para as pessoas e falo assim, esse pai tá destruindo a identidade desse menino. Por quê? A interferência dentro do ambiente de frustração e de decepção está sendo tão grande que está tirando a capacidade de resiliência das pessoas. O meu filho não pode mais se frustrar. Mas ele não pode se frustrar, não é por ele, é por mim. Porque eu sou tão carente do amor dele, porque eu acho que se ele frustrar com aquilo, ele vai deixar de gostar mais de mim. Caramba. E tem uma frase, cara, que as mães falavam muito antigamente e não falam-se mais hoje. Minha mãe falava assim, ó. Eu lembro, cara, eu apanhava muito. Meu pai batia muito em mim. E eu acho que existe uma diferença entre apanhar e disciplinar. Sim. Meu pai sempre falava pra mim, Felipe, se você fizer isso com seu filho na hora que você estiver com raiva, você não fez nada mais do que descontar a sua raiva. Você tem que fazer depois que a raiva passa. Aí você prova se você ama ou não. Disciplina não é feita com raiva, é feita com amor. Então você imagina, olha como que era. Eu, arteiro, velho. Um exemplo crônico, clássico da minha vida. Ia pra igreja, certo? E minha mãe tinha alguns combinados. Minha mãe falava assim, ó, depois do culto, filho... Não quebra uma perna. Não mata ninguém. Eu quebrava todas as coisas, eu vivia destruindo. Minha mãe falava assim, vinha alguém chorando, sabia que estava envolvido, ou o Felipe ou o Pedro. Algum dos dois estava envolvido. Os dois eram arteiros. O meu irmão era menos. Ah, tá. Meu irmão era mais tranquilo Ele e tal. era mais influenciado por você. Então, quando ele deu alguma merda, ele tava... Sempre. E a gente sempre foi líder. Então, lá tinha na igreja, tinha as 2 gangues. A gangue do Felipe e a gangue do Pedro. Então, tinha hora que dava treta, até as 2 gangues. É como a gente tem os anos de diferença, 3 anos de diferença. Então, às vezes, as idades davam uma conflitada. Então, assim, ó. O que ela falava pra você depois do culto? Ela falava assim, Felipe, você não pode... eu não quero você sujo nem suado antes do culto. Tá. Depois, você pode fazer o que você quiser, pode brincar, pode... Minha mãe nunca proibiu isso, tá? Mas antes, pelo amor de Deus, chega bonitinho. Fica limpo. Eu lembro que era muito tentador, cara. Muito, tentação demais, não correr antes do culto. É regra, né, irmão? É regra. Eu lembro da igreja, a igreja era assim, tinha um campo, parecia uma pista de atletismo em volta, era um negócio, o pastor morava no... Era Acho que eu consigo era correr muita tentação, isso. sem suar. Eu acho que eu consigo correr sem suar. Eu lembro, cara, que eu ia começar o culto, eu corria lá pro lado da minha mãe e ficava assim, ó, quieto. De repente começava assim, ó, suar, o suor descer. 1, 2, e eu começava a suar. Minha mãe olhava pra mim assim, ó. Quando chegar em casa, a gente vai conversar. Cara, aquilo acabava pra mim, o culto. Eu até brincava, eu falo com as pessoas assim, cara, eu orava em língua, eu curava os enfermos, eu podia fazer qualquer coisa, fazer o Espírito Santo descer. Aí eu lembro certinho no carro, voltando pra casa. Eu falei assim, mãe, depois eu nem corria, acabou a graça, já sabia que aconteceu alguma coisa. Aí eu falava assim, mãe, eu me comportei, né, no culto hoje. Minha mãe assim, você se comportou. Depois que você me desobedeceu, você se comportou muito bem. Eu chegava em casa,
Meu pai jantava, minha mãe jantava. Aí na primeira vez, acho que você pensou, né? Não, vai dar tudo certo. Vai, esqueceu. Eu entrava no quarto com meu irmão, de repente meu pai vinha, entrava no quarto. Vamos trocar ideia. Fechava a porta. E na minha casa tinha, eu falava que era o altar da vara. Minha mãe tinha uma vara que ela encapava com fita crepe pra não machucar a gente. Ó, cuidadosa, cuidadosa. Porque a vara não era pra machucar. Sim. E ela ficava atrás da porta, penduradinha assim, ó. Meu pai entrava, pegava a vara. Eu tenho essa imagem na minha cabeça muito forte. Ele sentava do meu lado, punha a vara e falava assim, ó. Eu te amo. O que eu vou fazer agora dói mais em mim do que em você. Só que você precisa entender que você precisa obedecer. Vai doer em você agora e vai doer em mim agora. Mas depois eu vou colher bons frutos disso. E colheu. Hoje, eu posso falar que eu tenho um nível de honra com meu pai. Cara, eu tenho 40 anos, tenho a minha empresa. Até hoje, tudo que eu vou fazer, eu mando uma mensagem para ele e falo, pai, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Por quê? Eu entendi conceito de autoridade, de respeito, e isso foi construído em mim. Por quê? Eu nunca vi meu pai bater em mim em raiva. Por isso que eu falo que, infelizmente, violência, o ser humano vem tomado por violência. E o ímpeto da ira, cara, na hora que seu filho faz uma arte, é muito grande. Pra você pegar o moleque, ei, você quer e tal. Mas naquele momento você não tá disciplinando ele. Você tá descarregando a sua raiva. E a disciplina, ela é uma ferramenta de transmissão. Se você está no momento de raiva, ele vai receber isso como uma raiva. Sim. Agora, se estiver fazendo isso no momento de amor, vai receber como amor. Então, eu sabia que aquilo é uma demonstração de amor do meu pai, mesmo que dolorida para mim e dolorida para ele. Cara, era importante para mim. Tanto que eu reproduzi isso no meu filho. Deixa eu te perguntar, quando é que você aprendeu? Quando é que você falou, acho que agora eu vou parar de apanhar, né? Ah, cara, eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos 13 para 14. Cara, eu era terrível. Mas assim, que nem tudo isso, que nem você falou, te estruturou para ser bem definido como você é hoje como pessoa. Voltando na a questão do né? propósito só. Isso. Eu só queria partir para esse lado, porque, beleza, tudo isso representou muito bem a tua identidade de você reconhecer a autoridade nele. Perfeito. Tua mãe, como auxiliadora, construtora, levou você, o trabalho dos dois levou para você para um caminho. Exatamente. Aí, isso definiu, de uma certa forma, construiu o caminho do propósito que a gente já tinha meio que na nossa mente. Perfeito. A gente sempre teve uma coisa na nossa família. Nosso propósito está envolvido com pessoas. Uhum. E a gente sempre quer ajudar as pessoas. Eu penso o seguinte, que as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Meu pai falava isso pra mim também. Ame as pessoas e use as coisas. O dia que você amar as coisas e usar as pessoas, você vai ter um problema. Então, dentro da minha construção de identidade, isso levou para entender um propósito que eu posso dizer que é familiar. Eu acho que o meu pai, como patriarca, desenhou um propósito e todo mundo viu esse propósito também dentro de nós. Cara, meu propósito é ajudar pessoas. Qualquer que seja ou qualquer coisa que eu faça, tem que estar envolvido em ajudar as pessoas. Tanto que meu irmão está na igreja hoje e eu estou na escola. Sim. Nós estamos nos dois caminhos de maior colaboração na sociedade que existe. Não tem nada que transforma a sociedade tanto quanto a igreja e a escola. E quando as duas se juntam, cara, é histórico isso. É histórico. Então, dentro do meu propósito, eu sempre entendi isso. Meu propósito, desde criança, é ajudar pessoas. Então, tudo que eu faço e tudo que eu for fazer tem que estar ligado a isso. É lógico que você tem que ter uma liberdade financeira, você tem que ter mas isso não tira você do seu propósito. As pessoas misturam muito isso, né? E um tempo atrás, cara, eu estava lendo um livro que me ensinou muito a entender isso. Existem 3 níveis de motivação. O primeiro nível é a sobrevivência. Você pensa assim, ó, o que ensina a criança a falar? Necessidade de ter alguma coisa. De fome, cara. Ele precisa comer, precisa falar. Então, a fala, o desenvolvimento da fala, ela é o primeiro relacionado à sobrevivência. Eu preciso falar, senão eu vou morrer. Tanto que ela chora. Por quê? Eu quero comer.
Perfeito. Quero dormir, estou com dor. Aí ela começa a entender a necessidade de, poxa, eu tô com dor aqui, minha mãe não tá entendendo. Então, esse nível de sobrevivência é uma motivação que tem para se fazer as coisas. Perfeito. Depois entra no próximo nível, que é o nível da recompensa. É onde você entende que as coisas que você faz te dão uma certa recompensa. Ok. Então você começa a viver nisso. Tá? Bom, tem uma coisa aqui. Posso conseguir algo com isso. Eu vou estudar por quê? Porque eu quero ter um emprego bom. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu vou ter uma recompensa com relação a isso. Perfeito. Tá? É simples. Mas eu acho que o nível mais profundo de motivação está ligado a propósito. É quando você entende que aquilo está além da sua sobrevivência e independente da recompensa. Legal. Por exemplo, meu propósito é ajudar pessoas. Mesmo que eu não tenha recompensa nenhuma, eu vou continuar ajudando as pessoas. Porque se eu for ajudar mediante a recompensa, eu desisto. Ainda mais com pessoas, né? Tudo bem, tipo, vamos levar para o outro lado, investir num negócio e tudo mais. Mesmo que você não tenha recompensa, você vai ter uma experiência ali e tudo mais. Mas com pessoas é mais complicado, porque, cara, vem retaliações num sentido que você fala, mano, preciso disso. O nível de ingratidão do ser humano é muito grande. Então, assim, ó, se a gente for olhar para esse tipo de recompensa, esperar da pessoa o retorno que você está colocando nela, você desmotiva. Pra caramba. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? O meu propósito é a minha maior motivação. Então, você vai se frustrar o tempo todo. Nós está falando de empresa, cara. E assim, você investe tempo, ensina o cara a trabalhar, faz tudo certinho. Aí você investe tempo, investe dinheiro, energia. O cara aprendeu. Obrigado. Apareceu uma proposta melhor aí, é natural do mercado. Natural. Cara, quando o cara vem falar para mim, Felipe, eu recebi uma proposta de trabalho melhor. Se eu vejo valor no cara suficientemente para eu falar assim, cara, quanto que você recebeu de proposta? Mas eu raramente faço isso. Eu fiz isso uma vez ou outra. Porque eu penso assim, ó, Felipe, eu chegaria no cara e falar, ó, tem como você melhorar minhas condições por causa disso, porque eu vejo que o meu trabalho tem mais valor, paraná. Ia colocar meus motivos. Se o cara falar, Felipe, não vejo, eu ia procurar, ia nem voltar para falar isso. Por quê? Porque não adianta. Eu acho que leilão, cara, é um negócio feio. Entendeu? Ó, fulano me deu tanto, você me dá quanto pra ficar? E depois você fica refém, cara. Sim. Porque sempre vai ter um outro leilão. Sim. Aí o cara falou, bom, funcionou, acho que dá pra esperar um aninho. É a motivação da recompensa. Sim, sim. Ele recebeu uma recompensa. Então, na próxima, isso vai motivar ele a fazer de novo. Sim. Então, eu não uso isso como regra. Cara, reformula novamente a frase que você falou sobre sobrevivência e recompensa. A terceira é o propósito. Como é que você falou a frase de você não depender da recompensa? Como é que é? É o seguinte, ó. Você não pode viver pela recompensa e nem depender da sobrevivência. Perfeito. Quando você está fazendo porque você precisa sobreviver, cara, aquilo é uma motivação. Por exemplo, o cara foi mandado embora. Ele tem que trabalhar, cara. Ele tem que caçar um meio para sua própria sobreexistência, sua família. Então, isso tem que ser um fator motivador. Só que se ele ficar pegado nisso, quando ele prosperar... Acabou. Ele tem que entender o seguinte, que as três coisas caminham juntas, mas elas são independentes entre si. Perfeito. Eu não posso nunca deixar de pensar na sobrevivência e na recompensa, mas é o meu propósito que puxa, é a locomotiva desse trem. E se você ficar baseado na recompensa, o dia que as coisas não começarem a dar certo, você vai desistir. Vai parar. Por quê, cara? E aí você volta pro modo de sobrevivência. Exatamente. Aí você fica nesse ciclo vicioso. Você fica num ciclo, cara. Peraí, não deu certo? Deu ruim. Eu vou tentar outra coisa. Por quê? Porque eu preciso sobreviver. Não deu certo? Vou tentar. E eu percebo, cara, que muitas pessoas hoje não alcançam sucesso exatamente por essa perda no ciclo. Por quê? Cara, a recompensa é um negócio dolorido. Tem coisas que você vai morrer e não vai ver recompensa. Sim. Eu vou dar um exemplo da escola. Se eu fosse, cara, pensar só em recompensa, uma criança que entra com 4 anos de idade, com 5 na escola, ele vai ficar lá na escola 12 anos.
Cara, o ciclo da recompensa é muito longo. Por quê? A gente entende que esse espaço de tempo na solução acadêmica é muito grande. Então, assim, ó, eu só vou saber se meu filho, o que ele aprendeu, deu certo daqui a 15 anos. Então, você imagina se o meu motivador fosse a recompensa. Nossa. Teu negócio ia estar lá na frente, até ver se deu certo o cara. Nossa. Por isso que muitas pessoas, em ramo de escola, eles têm medo de crescer, porque eles não veem a recompensa. Eles pensam na sobrevivência, porque eles veem um ramo que ele consegue ter um certo lucro. Uhum. Ele espera uma recompensa e coloca a recompensa só nisso. No dinheiro. E esquece do propósito. Que muitos... E o educador, cara, isso precisa ser voltado nessa essência. A essência da educação é exatamente trabalhar para o futuro. E um futuro que você não vai fazer parte. Você falou uma coisa legal que aí eu queria te perguntar isso. Que nem você falou já que você gostaria de trabalhar com pessoas, que era o teu propósito, trabalhar com pessoas. Mas por que o ramo da educação? Tipo, tem todas as suas dificuldades e tudo mais, mas o que você acha que você pode contribuir para a educação? E aí você abrir uma empresa nesse ramo da educação. Por quê? Cara, eu vou começar do começo a história. Por favor. Um dia, eu fui levar meu filho, conversar com a ex-coordenadora do meu filho na escola. Uhum. E eu conversando com ela, meu filho tá com certas dificuldades e tal e tal. Ela virou pra mim e falou assim, seu filho é fraco. Ô, louco. Não, que isso? Que isso, gente? Cara, eu ouvi isso, eu fiquei olhando pra cara dela assim, ó, eu fiquei do mesmo jeito que você, só que eu tava naquele linear em que se eu mato, se eu brigo, se eu discuto, se eu dou opinião. Cara, aí você acaba ficando atônito, você fala... Oi? Aí eu falei pra ela assim, como assim? Aí eu falei assim pra ela, eu vou tirar meu filho daqui. Aí eu saí de lá falei pra minha esposa assim, ó, procura outra escola. Não, mas... Isso é escola particular. Escola particular. Uhum. Isso era agosto, cara. Eu falei assim, ó, procura outra escola. Meu filho não estuda mais nenhum ano aqui. Nenhum dia aqui. E quando eu saí, minha esposa saiu e eu falei que ia tirar a criança, uma pessoa veio falar comigo da escola. Não lembro quem, se foi a coordenadora ou a diretora. Ela falou assim, não tira seu filho daqui. Você vai fazer um prejuízo muito grande pro seu filho. Porque você tem que entender que aqui é uma escola cristã. Aí eu falei assim, ó. Oh, meu Deus. Aí eu falei... Tô curioso agora. Aí eu saí de lá e falei pra minha esposa assim, ó. Kelly, eu não estudei numa escola cristã. Eu tive isso aí dentro da minha casa. A partir do momento que eu preciso só disso na escola, ou a escola me tem só por isso, é um problema. Pra mim e um problema pra ela. Uhum. Cara, eu fui estudar sobre escolas cristãs. E comecei a perceber que existia um certo complexo dentro das escolas cristãs, que elas pensavam assim, ó. Ou é cristã, ou ela é academicamente boa. Porque as duas coisas não andam juntos. E eles ficavam assim, ó. Não, e eu falo que tem dois tipos que pessoas colocam na escola cristã. Elas colocam pensando assim, ó. Eu vou blindar o meu filho de certas coisas. E a ideia da escola cristã foi colocada nesse conceito, aqui no Brasil. Não, vamos criar uma escola que vai blindar as crianças disso. Eles não vão ter contato com o mundo. Aí, cara, eu fui estudar a fundo sobre isso e percebi o seguinte, que tava alguma coisa muito errada. E lá na igreja tinha um espaço de classe, de escola. Eu cheguei, fiz um desafio, falei assim, ó, cede o espaço, eu vou reformar por minha própria conta, eu vou fazer um negócio doido aí, vou começar uma escola. Falei com a minha mãe primeiro, com meu pai. Eles falaram assim, cara, vamos fazer. E meu pai sempre teve esse negócio, né? Não, faz, se não der errado, se der errado, a gente pelo menos... Tentou. Eu fui atrás, cara, e fui com a seguinte ideia. Eu quero ser uma escola cristã de qualidade. Ou melhor, eu quero ser uma escola de qualidade cristã. Legal. E eu entrei nesse desafio e percebi que mudanças comportamentais são tão importantes
para as relações acadêmicas do que o inverso. É assim, ó. Se eu conseguir afetar, vamos dizer essa palavra, a criança no seu comportamento, automaticamente eu vou conseguir um bom desenvolvimento acadêmico. Tá. Então, eu comecei a ver, no primeiro ano de escola, uma linha em que a formação acadêmica estava mais comprometida pelas relações comportamentais do que pelo próprio acadêmico. Tá. E o que envolvia essas relações comportamentais? Relação de pessoa, aluno, família e sociedade. Aí eu falei assim, tá, alguma coisa nós vamos precisar fazer. E eu criei um modelo, cara, um plano. Eu criei uma fórmula disso. Tanto que eu saí de 67 alunos no primeiro ano para 809 em 6. Caramba, cara. É. Uma média de ano aí, Eu dobrei cada ano dobrava. dobrava. Você põe assim, no primeiro, e dobrava literalmente. No primeiro ano eu tive 150, Bateu depois... a meta, dobrava a meta. Dobrava a meta, tá? Quando a meta aumenta, quando batia a meta, dobrava. Dobrava. Só que aí eu dei uma segurada, depois eu posso até falar o porquê. Uhum. E eu falei assim, por quê? De uma certa forma, ô Vitor, eu comecei a perceber que as relações que envolviam a formação acadêmica eram mais importantes do que a própria formação acadêmica e sem tirar o olho disso. Tá. Isso é muito difícil de você encaixar. Então você pensa, ó. Eu falo pros pais assim, cara, o vestibular do seu filho é fundamental. Porém, o que ele vai ser depois do vestibular também. Eu falo o seguinte, ó, eu não colocaria hoje meu filho, tem uma frase do colégio, eu não colocaria o meu filho numa escola que só pensa em vestibular. Mas também não colocaria numa que não pensa nisso. Entendi. Por quê? As escolas ficaram assim, ó, ou sou uma escola que vou trabalhar a questão comportamental, ou sou uma escola que vou ser formação acadêmica e vou aprovar o moleque no vestibular. Cara, criou-se uma desproporção na sociedade. Uhum. Porque o pai fica naquela, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu quero que meu filho faça isso, mas eu também não quero comprometer ele nisso. Você acha que uma coisa é mais importante que a outra? Não. Elas estão igualitariamente no mesmo nível. São níveis, são momentos diferentes. Eu posso dizer pra você que assim, ó, Você diz em idade e relações. Tá. É assim, ó. Existe uma teoria, chama teoria dos setênios. Uhum. Tá? Ele fala que a vida é distribuída em ciclos de 7 anos. E eu acho muito interessante essa teoria, tá? Quem quiser depois pesquisar, estudar sobre isso. E eu acredito que os primeiros 21 anos de vida, ali você pensa assim, ó, do 0 ao 6 é a fase que você tem para aprender. Tudo que você aprende está nessa fase. E mais do que isso, é a época da formação das suas crenças. Dificilmente você consegue desconstruir uma crença depois dessa idade. Uhum. Então você pensa, o que você teve de exemplo, de referência, é até os 6 anos. Que acho que é uma das partes que eu vejo, pelo menos, que os pais trabalham muito psicológico da criança, no sentido assim, se não comer, você não vai ver o Papai Noel. Pô, amigão, não trabalha assim, não. Trabalha que já tá trabalhando a questão da recompensa muito forte. Muito cedo trabalhando. Você tem que comer por causa de um propósito. Sim. Não por causa de uma recompensa. Exato. Tá? E eu vou falar um assunto aqui, depois se quiser cortar, você pode cortar. É porque, só pra você entender que isso aí é meio até chato pra algumas pessoas, eles não gostam de ouvir isso. Não, mas aí, cara, nossa Problema audiência tem 2 pessoas que são obrigadas a ouvir isso. É assim, ó. Vamos trazer pra cultura nacional nossa e a cultura... Vamos pegar um outro país, Estados Unidos. Um país subdesenvolvido como o nosso. Tá? Determinada fase, olha só como que é interessante isso. Quando a gente era criança, houve uma geração, olha só, que foi a geração do Chaves. Tá. Que esperava o Chaves passava na hora nobre da televisão, que era a hora do almoço ali, entendeu? E ele se tornou uma referência. E às 6 da tarde também. Eu não via, minha mãe não deixava ver Chaves. Sério? Não, aí eu vou te explicar o porquê. Olha a cultura que o Chaves trazia. O herói do negócio é um menino abandonado, sozinho, que mora num barril. O homem da vila é vagabundo, desempregado.
Quem manda na vila é uma mulher que não tem marido, que tem um filho que é mimado e egoísta. Perfeito. Entendeu? O cara ensina a ser caloteiro, porque o seu Madruga não paga aluguel. Eles ensinam a estereotipar as pessoas, porque tem a bruxa do 71 lá. E eles criam a mística do problema e tudo envolve aquilo. Então, você vê a trama do negócio, ele cria uma mente, ele cria uma identidade de coitadismo, de mimimi, pode ver. E aquele tal, se não deu certo, eu vou voltar pro meu barril. E criou uma geração no Brasil, assim. Na América do Sul, assim. Nos Estados Unidos, quais eram os heróis deles? Aí vão Liga da Justiça. Capitão América, não sei o quê. Qual era a fraqueza desses caras? Nada. Qual era a cor do uniforme deles? A cor do país. Eles criaram uma identidade numa geração patriota, nacionalista, de força, porque os moleques queriam ser herói, velho. Eles queriam voar, eles iam ser o Capitão América. Sim. Você viu o conceito de justiça, tanto que é a Liga da Justiça. Eles já implementavam um conceito de justiça dentro na mente das pessoas que, cara, existe o herói e existe o vilão. E o herói sempre vai ganhar. Sim. Sempre. Então, cara, isso é uma ideologia que vem se implantando na nossa cultura sem a gente perceber. É a cultura... o Brasil é a cultura do mimimi. Cara, eu vou dar um exemplo pra você clássico, não contra, por favor, me entendam bem. Se você for na Disney hoje, você já foi na Disney? Não foi. Cara... Eu ainda vou. Lá não tem fila preferencial. Você acredita nisso? E eu, cara, tava na fila pra entrar no brinquedo e as filas são longas. Tem fila que é 2 horas pra você ir em determinadas atrações. Eu tava olhando lá, cara, uma senhora, olha só aquilo que me marcou. Numa cadeira de roda com balão de oxigênio na fila. Caramba. Aí eu fui estudar o conceito. O que esses caras pensam, velho? E não tem nada lá que tem fila preferencial. Por quê? Se você quer direitos iguais, são direitos iguais. Ele colocou aqui um negócio na Disney que na Disney todo mundo é criança. Ou seja... Aí que acontece? Cara, eu sou muito a favor de ter fila preferencial. Eu sou, particularmente. Vaga preferencial. Desde que isso seja entendido como recompensa do trabalho que aquela pessoa cumpriu durante anos. Perfeito. Tá? Não porque ele é uma pessoa especial. Apenas. Então, assim, ó, é um assunto complexo. Mas tem um conceito que faz sentido. Você pensa assim, ó, eu olho para a escola hoje e é muito difícil você colocar isso na cabeça das famílias. A desconstrução que eles estão fazendo de sociedade dentro da cabeça da criança. A mesma geração que foi influenciada por um mimimi de entrar no barril, estão fazendo isso com os filhos. Estão criando os tesouros. Que são crianças que não podem ser contrariadas. Tem tudo o que quer. Tem tudo o que quer. Quando faz alguma coisa de errada, entra pra dentro que a mamãe resolve. Ou você vai pra dentro do barril. Cara, né, dentro dessa realidade, você construiu uma escola que hoje é de sucesso, porque em 6 anos você tem aí mais de 800 alunos. Quais foram os seus desafios dentro desse mercado, dentro dessa nova jornada que você teve na sua vida? Cara, você quer o desafio da escola ou do empreendimento? Pode ser do empreendimento. A escola eu tô vendo já que o desafio é família, é criação e tal. Comunidade escolar. É fazer com que a família entenda o propósito. Isso é difícil. Perfeito. Dentro do negócio da escola. E entra a questão de tipo assim, tô pagando, você tem que fazer... É complicado, eu tô ligado. Imagino que como qualquer outra coisa, qualquer serviço, eu tô pagando, você tem que fazer do jeito que eu penso. Exatamente. Aí você pensa que tem 25 crianças dentro de uma sala de aula, como é que você vai fazer o que cada pai pensa? Né? Então, assim, não tem jeito. Eu acho que o que motiva eu na empresa lá hoje como educação nós somos movidos a um propósito. Qual é o nosso propósito? Eu tenho um lema no colégio, né? Que é, nós vamos transformar o mundo. Nem que seja o mundo de uma criança. Perfeito.
que tem um micromundo dela ali. Sim. Se eu conseguir transformar aquilo, cara, sucesso. Mas no empreendimento, cara, a primeira coisa que... O meu grande desafio, primeiro, capital, que é o desafio de todo mundo. E aí vai naquela crença que eu falei lá do meu pai. Meu pai sempre falou pra mim assim que a gente não precisa de dinheiro pra ter as coisas. Tá. É outra crença. Meu pai foi... Eu trabalhava com meu pai. Eu tô pegando essas crenças aí, eu vou fazer um compilado delas pra mim depois. Se uma pessoa fez, você pode fazer. Se você tomou muito, não está perto do sim. E essa daí agora. Eu tô aqui, ó, registrando, irmão. Meu pai falou assim, ó, ninguém que começou nada começou com dinheiro. Começou com uma ideia. Sim. Então eu falei assim, cara, eu tenho uma ideia. Só que fazer essa ideia rodar, que é o desafio. Então assim, ó, o meu primeiro desafio, cara, foi o capital. Eu ter que desenvolver um projeto que... Aí entra um problema grave no Brasil, que é a questão das questões públicas. Uhum. Porque a escola é uma empresa privada que funciona debaixo de uma norma pública. Então, você imagina, eu tenho que adaptar um conceito privado dentro de um conceito de uma ideia pública. Os pré-requisitos têm que ser cumpridos para que você tenha autoridade naquele segmento. Exatamente. Então, eu tenho que ter uma autorização de funcionamento. Para que isso aconteça, olha como que é complexo. Para eu fazer uma escola hoje começar, eu tenho que estar com o prédio pronto e com os profissionais contratados. Ô, amigão, não tenho dinheiro. Não faz isso. Eu falava pra... Quando a primeira vez que eu meti o... Cara, eu comecei ao contrário. Primeiro eu soltei a marca e falei que ia começar a escola. Depois eu fui resolver os problemas. Joguei a granada aqui, Zanon. Agora explode aí. Até porque, cara, eu tenho certeza que se eu tivesse feito ao contrário, eu não tinha começado. Entendi. Então a gente lançou a marca, lançou a ideia. Mas você já tinha começado algo dentro do espaço da tua igreja? Nada, cara. Não, só era o conceito mesmo. Só era o conceito. Tá. Aí eu fui atrás das autorizações e comecei a perceber esse conflito do interesse público. Cara, eles têm... Eu sou muito polêmico com elas, cara. E assim, eu sei que eu tenho... hoje eu tô mais ponderado. Uhum. Mas é assim... Ai, meu Deus. Hoje você tá ponderado? É. Aí, Zanão. Cara, você imagina o cara antes. Era extremamente acelerado. Então, assim, você pensa assim, ó. Cara, eu estou prestando um serviço que o Estado não tem competência para prestar. Uhum. Não tem. Se as escolas públicas, as escolas privadas hoje fecharem, cara, vai ter um colapso no sistema educacional. Você imagina. Você imagina que de 30% a 40%, dependendo do lugar, são escolas privadas. Nossa. Aí o que acontece? O Estado já não está conseguindo absorver os alunos que ele está ali. Uhum. Não está conseguindo oferecer um projeto de qualidade para o que ele já tem. Por que não facilitar o cara que quer fazer? Não, vamos dificultar, né? Pô, senão não tem graça. Exato. Vamos colocar uma pedra no caminho dele para ele tirar. Então, assim, o processo de abertura de escola foi muito complexo. Então, a primeira pergunta que eu tive foi como relacionar o capital com a escola. Porque uma empresa, eu começo aos poucos. Não, eu vou lá, tiro um pedidinho, vou lá, faço isso, compro, vendo. Exatamente. Lugar, exatamente. Escola não. Você já tem que estar com o prédio pronto, com a estrutura montada e com o profissional contratado. Quanto tempo você demorou? 4 meses. 4 meses. Mas você fez tudo isso nesse processo? Você contratou, eu fiz prédio, isso, uma loucura. Tal. Eu soltei a marca em julho, protocolei a abertura da escola em agosto e eles pediam 180 dias para autorizar. Eu protocolei o processo antes de estar com a escola pronta, para eu ter tempo para reformar e construir, para quando elas agendassem a visita, porque eu fui atrás. Uhum. Ó, demora 3 meses para elas agendar. Eu falei assim, então tem 3 meses para arregaçar. Outubro elas fizeram a primeira visita, eu não tinha nada construído ainda, tava sem nada. Elas fizeram, olha, vamos fazer a segunda. Eu fiquei em novembro e dezembro. Na primeira semana de janeiro elas foram lá fazer a terceira visita, a última visita, que se eu não conseguisse naquele momento, eles iam me reprovar. Aí você teve que entrar no processo de novo. E foi onde eu consegui a autorização. Uma semana antes de começar as aulas, elas foram fazer a visita. Eu imagino a tua cabeça, a loucura que tava, porque não foi um investimento barato, eu imagino, cara. E contratar profissional já... Puta. E você pensa assim, cara, eu falei com meu pai, eu estava conversando esses dias sobre isso.
Que a gente tem uns loucos, velho, que acreditam na gente, sabia? Graças a Deus por esses loucos. Eu chegava no cara e falava assim, amigo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma ideia. Você foi atrás de investidor pra isso? Nada. Não? Eu cheguei no cara dos móveis. Amigo, eu não tenho dinheiro. Você não vende esses móveis pra mim no prazo? Ele, não faço isso. Cara, eu dou minha palavra pra você que em fevereiro eu começo a pagar. Mas eu preciso desses móveis lá. Aí o cara retundava e eu pentelhando o cara, velho. O cara fala assim, não, eu vou te vender, vai. O cara me vendia sem entrada, parcelado pra começar a pagar em fevereiro. Isso, hein? 2000, Novembro? 2000, Não, isso em novembro? Novembro. E ele tinha que me entregar pra ela poder ir lá ver as carteiras pra ver fazer. tudo lá. Chegava no cara do ar-condicionado, meu irmão, cara, eu não tenho dinheiro. Cara, no caso, ou tu teve muito sucesso, ou tu ia se lascar Demais. muito, cara. Cara, mas eu sempre tenho isso comigo. Uma vez, cara, Isso você faria de novo? faria. Eu faço toda hora isso aí. Ok. Isso aí é meu modus operandi. Tá. Uma vez, cara, eu Ó, vi não uma... tenho grana, mano, mas daqui um tempinho vai acontecer. Eu vi uma palestra. Cara, agora eu esqueci o nome dele exatamente. Acho que é Chris Gardner. Do que inspirou o filme do... Isso, é esse do mesmo. Will Smith. Isso, do A Procura da Felicidade. Isso. E ele falou assim, ó, o meu segredo do sucesso foi não tenha plano B. Isso é fantástico. Cara, isso entrou na minha cabeça de um tanto que eu falei assim, na minha vida eu não posso ter outro plano. Porque se você tiver uma rota de fuga, você nunca vai se dedicar 100%. Tu volta pro barril. Você volta pro barril. Então, assim, ó, eu costumo dizer que quando eu atravesso a rua, o rio, eu queimo a ponte pra não ter como voltar, velho. Entendeu? Vamos quebrar essa ponte aqui pra não ter como voltar. Então, assim... E se tiver um plano B, que seja o plano A. Que seja o plano A. Qual é o plano B? Faça o plano A. Entendeu? Então, assim, de uma certa forma, eu sempre tive consciência do propósito, que isso me motivava. Tá. E principalmente que eu falei assim, cara, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você imagina, cara, que a primeira vez que os pais começaram a visitar a escola, eu não tinha nada na escola. Olha o que eu fazia. Cara, fecha o olho. Falava assim pro pai. Imagina que aqui vai ser um playground. Aqui vai ser uma sala de aula. Nós vamos ter isso. Cara, eu matriculei 60 alunos sem ter uma parede na escola. Sem ter nada. Tava no chão. Tava assim, tinha as classes, mas tava tudo destruído. Mas não é a estrutura que você já tinha planejado pra fazer. E os caras, eu mostrava as fotos do arquiteto, ó, vai ficar desse jeito aqui, pode confiar. E o cara, pode. Porque o pai que foi com a gente, ele comprou uma ideia, cara, ele comprou um projeto. E eu fiz isso 2 vezes. Porque quando eu fui pra segunda unidade agora... Mesma coisa. Pior ainda, porque eu entrei num negócio maior. Você imagina que eu tinha que começar com pelo menos 400 alunos. 350 alunos tinha que começar meu ponto de equilíbrio na empresa. Da unidade, né? Não, daquela unidade. pra que não interferisse na unidade 1, vamos dizer assim. Aí o que eu fiz, cara? Eu comecei lá e o prédio não tinha... Eram 2 galpões livres. Eu falei assim, cara, como que eu vou fazer pro pai entender? Eu peguei um dia, olha só, cara. Peguei uma fita crepe colorida e peguei o desenho das classes e marquei tudo de fita crepe no chão dos salões. Você desenha a planta no... Desenhar a planta no chão. Caramba. E o cara entrava lá, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser a quadra. Não tinha nada. Nada. Não tinha nada lá. E eu coloquei 327 alunos no primeiro ano. Ah, tu é maluco. É. Ele mesmo assim, ó, eu sou maluco. Aí, cara, nós começamos a desenvolver. Essa segunda idade tá há quanto tempo já? 3, 4 anos. 4 anos. É. É recente também, igual a escola tem 6, né? 7 anos a primeira unidade. Pô, você abriu com 3 anos a outra unidade. Loucura, velho. Tu é louco mesmo, irmão. Doido. Você é o cara que os loucos às vezes têm que te encontrar também pra fazer os negócios na vida. E eu encontro uns loucos, cara. Eu encontro. Vai juntando. Eu tô meio preocupado do Caio ter conectado ele comigo, cara. Será que eu tô meio louco também? Será que eu tenho essa... acho que eu sou um pouquinho. Então, mas o louco... eu sempre acreditei que só quem faz coisa nesse mundo é os loucos. Normal não faz nada, cara. Normal é normal. Tem
O filme do Steve Jobs, né, quando ele dá aquela fala da loucura, né? Dos loucos fazerem coisas. Cara, eu acho que, tipo, a Avocado, ela começou nesse sentido também. Pô, mas é bem diferente, nada que eu não precisei investir nada aqui. A gente comprou uma câmera, eu e meu sócio na época, e a gente começou a fazer live, cara. E disso, isso se tornou em 2 anos e meio, mais ou menos, essa estrutura que a gente tem Sim. hoje. Então, é uma ideia, cara. Putz, eu larguei meu trampo, que eu não odiava o meu trabalho, só pra fazer menção ao projeto, né? Que a gente não falou que odeia nada hoje, mas eu odiava meu trampo e eu conheci o Fernando, meu sócio. O meu sócio falou, cara, tem uma ideia aqui, vamos fazer? Eu falei, pô, entre aspas, eu saí do trabalho, eu tava fazendo freela de designer e tal. Falei, pô, vamos pra cima, cara. Entrou o modo sobrevivência, que tipo assim, eu preciso em 6 meses, que era o meu seguro-desemprego ali, em 6 meses eu preciso ter uma renda com o que eu curto fazer. Relacionar capital, preciso ter. Exato. Então, tipo assim, cara, deu 6 meses, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. Pum, recompensa. Só que aí, tipo, a gente vislumbrou um propósito pra Avocado. É isso aí, cara. E aí, cara, a gente tem crescido não pela recompensa, e não pela sobrevivência também. O que nos move hoje são os projetos que a gente cria aqui dentro. Sim. Cara, e isso cara, faz parte da nossa vida. Se não tiver isso, Mas, cara, eu falo a gente pra tá lascado. Exatamente. Eu falo pra todo mundo que me pergunta, cara, o que eu preciso fazer pra começar a minha empresa? Eu falo, cara, primeira coisa, você precisa definir um propósito. Não o para a quê? empresa ou para ele? Para ele. Sabe por quê, ô Vitor? Eu acredito que se você montar uma empresa pensando porque tal coisa dá dinheiro, é uma relação muito complexa. Porque pensa assim, ó. Se você for tentar montar uma escola porque o Felipe tá dando certo, Ah, não vai dar certo, não. sabe por quê? Deu certo comigo e pra mim. Uhum. Eu tava escrevendo esses dias pra trás, até fiz uma palestra num evento do Caio, que eu gosto muito de trabalhar a experiência do cliente. Uhum. Mas eu tô escrevendo algumas coisas que eu tenho... Um dia eu vou escrever um livro ainda, tá? É que eu, pra parar pra escrever, cara, eu falei até pra esse dia pra uma pessoa. Tem que ser interessante, senão você vai embora, né? Ou eu posso... eu falei assim, será que eu não posso gravar, cara? Porque se deixar eu falar, eu explico muita coisa. Sim. Mas pra eu escrever, às vezes, dá uma bugada. Porque, cara, vai ficando ali, vai desinteressando. Então, eu vou arrumar uma pessoa que vai gravar minhas falas. Uhum. Vai escrever minhas falas. Aí eu achava que isso era uma... Tipo assim, nossa, achei o segredo do sucesso. Aí descobri que 90% dos escritores fazem isso, né? Aí eu falei assim, pô, velho... Achei que eu era o cara nisso aí. Descobri que Vou montar uma startup. Vou montar! Crie seu livro a partir de áudios. Eu já tô aqui pra ele aqui. Eu falei, mas isso é tranquilo, mano. Tem uns transcritores aí que já faz aí. Cara, mas isso aí eu tava meio desconectado disso aí. Hoje existe. Aí você joga no... Aí, beleza, pegou tudo, jogou no chat GPT, formata, vai embora. Tá tudo certo, tá pronto. Hoje ficou mais fácil, né? Ficou. Hoje Então, só tem Nutelinha hoje. Só tem Nutella. Exatamente. A galera não sabe mais passar uma raiva. Então, assim, eu costumo dizer que o segredo de quem vai começar um negócio, entrando na ideia do eu odeio o meu trabalho. Cara, se eu odeio o seu trabalho, eu entendi o que você quis dizer com isso. Por quê? Cara, trabalho, você não pode odiar. Pra começar por aí. Uhum. Vamos desconstruir. A ideia do podcast eu entendi. Não, tá? desconstrua, por favor, que essa é a ideia. Odiar o trabalho, se você odeia o trabalho, você nunca vai ter nada na vida. Por quê? Eu costumo dizer assim, ó. Quando você não deve empreender? Primeiro, quando você busca uma relação de tempo. Cara, quais as relações de tempo que a gente tem? Eu quero fazer o meu horário. Cara, você concorda comigo que muita gente que começa um negócio fala assim, não, vou começar um negócio porque eu quero fazer minhas horas. Eu quero fazer o meu horário. Cara, você descobre que você ficou um escravo da hora. Sim. Você descobre que você ficou um escravo. Por quê? Você trabalha muito mais tempo, se não durante todo o tempo. Por quê? Você é a empresa. É diferente de um cara que vem aqui, fecha a porta e vai pra casa, do que você que fica lá assim, cara, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu tenho que pensar nisso, porque olha, se eu não desenvolver aquilo... Então, o seu trabalho, ele deixa de ser temporal para ser contínuo. Perfeito. Então, o cara já tem que entender o seguinte... Você sai de férias e fala assim, vi isso aqui, dá bom. Cara, eu vivo de férias escrevendo. A hora que eu passei, quando eu comecei a conhecer o exterior e tudo mais... A gente chama isso de descanso criativo. Ócio, né? Ou Ócio. doente mental por trabalho. Workaholic, né? Então, assim, ó, eu falei assim, cara,
eu tava... Voltando ao negócio que eu tava falando do Caio agora, que eu falei da experiência dele. Eu falei assim pra minha esposa, ó, vamos pra Disney? Eu fui pra Nova York, conheci Nova York. E de Nova York, assim, ó, vamos pra Orlando, que eu quero ir lá pra gente conhecer a Disney, onde mas eu quero ir sem as crianças. Por quê? Cara, o meu momento. É o meu momento. Cara, qual é o problema disso? As pessoas se sentem muito culpadas disso. Sim, ainda mais quando tem filho. Cara. Não vou deixar as crianças, vou ficar... Cara, não. tadinho deles. Tadinho nada, cara. Eu fui fazer isso com 39 Tem a anos. vida inteira, tem a vida inteira. Pra ir. Ano que vem eu tô voltando com eles aqui. Foi o que aconteceu. E eu falei assim, ó, eu quero ir sozinho pra ter a minha experiência. Até porque eu falei assim, cara, como que será? Certo? E eu fui lá, lógico, me diverti demais, cara. Adorei, adoro, tá? Mas algumas coisas me despertaram lá dentro. Eu fiquei pensando assim, ó. Mano, não é barato entrar nessa Disney. Não é um trem barato. Cara, os brinquedos, se eu matar o sonho de alguém aqui da Disney, não são tão legais assim. Você fica o dia inteiro num sol, velho. Não tem uma sombra lá. Não tem... É um negócio absurdo de calor. Porque Orlando é quente, é úmido. Você fica 1 hora na fila, 1h30. Para 1 minuto e 30 numa brincadeira. Tá? Tô pensando em ir pra lá não, mas... Vamos pra outro lugar. Aí vamos lá. Eu fui e comecei essa observância e comecei a prestar como que eles se relacionavam com o cliente, com as tarefas. Porque eu tava sem meus filhos, era só eu e minha esposa. Então eu consegui prestar atenção em algumas coisas que com filhos tem que focar nele, cara. Não tem jeito. Não dá, ainda mais num lugar cheio pra caramba. Eu fui em fevereiro. Em setembro, eu fui com meus filhos lá. Eu fui com o João e com a Helena. Eu tenho a Helena de 6 e o João de 14. E a relação que eu tenho com os dois são bem interessantes. Porque o João Pedro, ele já conversa comigo. Meu filho tem 1,80 m. Caramba. Ele já conversa comigo... Olho no olho. Tem hora que eu falo pra ele assim, ó. Ele já vai conversar comigo. Papai, assim, caramba, velho. Onde que foi que eu perdi? Irmão, que isso? Eu perdi? Calma. Um dia eu tava ouvindo uma pessoa conversar em casa. Eu tava ouvindo uma voz assim, cara, quem que tá aí? Assim, ninguém, ué. É o João. Assim, nossa, velho. Parece que tem um homem dentro da minha casa. Aí eu vou lá na cama, vejo dormindo. Falo assim, cara, como que passa, a gente não vê. E a Helena, cara, a Helena é a artista. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, o que faz eu voltar nessa Disney? Diferente do pai, que era arteiro, né? O pai era arteiro. A Helena também. A Helena quebrou o braço querendo descer a escada de bicicleta, não, velho. Helena, por favor, não puxe o teu pai nesse sentido. Não, por falei, favor. mas já puxou. Vixe, a Helena é a... Cara, sabe o que ela fez uma vez? Só um parênteses, rapidinho. Meu filho me liga. Lá na escola. Papai, você sabe da Helena? Eu falei assim, cara... Não tá com você em casa? Eu morava no condomínio, eu falei assim, a Helena tá com a sua mãe ou com vocês aí? Eu falei assim, não tá não. Liguei pra minha mulher, a mulher voltando pra casa desesperado. Cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? Ela tava em casa 4 anos. 4 para 5. A moça que ajuda lá em casa tava desesperada atrás dela. Ninguém achava essa menina. Eu morava no condomínio lá em Bonfim. De repente chega o rapaz do condomínio com ela. Aí chegou eu, minha esposa. Ela com uma mochila e um boné. Aí eu perguntei, Helena, o que você estava querendo fazer, minha filha? Aí eu falei assim, eu chamei a tia para passear, ela não quis. Eu fui sozinho. Eu abri a mochila dela, tinha uma garrafa d'água. Só faltou um raibazão aqui, Só, ó. uma garrafa d'água e um chips. Ela arrumou a mochila, velho. Sentar na pracinha? Pô, Claro, pô. vai que dá sede e fome, eu tô garantido. Toma aqui. Pelo menos eu falei assim, pelo menos ela é passeio. inteligente. É um piquenique na praça. Exatamente. Sozinha, uma criança de 5 anos andando no condomínio. Entendeu? Aí eu falei assim, ó, voltando lá na Disney. Voltando pra Disney sozinho, sem os filhos. Aí depois eu voltei com eles. E eu fiquei, cara, na fila durante... Andou em 3 brinquedos, né? Não, eu fui bastante, cara. Que eu vou nas datas que são mais vazias. Perfeito. Tá? Fora de temporada. Fora de temporada. E setembro, cara, foi bem, bem da hora. Mas a fila maior, que era que ela queria ir, eu falei assim, cara, eu falei pra ela, Helena, tem vezes que a gente conseguiu repetir até uns 2 brinquedos lá. Assim, você não pode ir nas coisas que são mais... Não, eu quero tirar uma foto com a Cinderela.
Vou pegar, não pode pegar meu celular? Pode, claro, fica à Eu vontade. quero mostrar pra você, Só não cara. começa a responder as mensagens que chegou aí. Não, cara, eu nem vou olhar. Só vou te mostrar uma situação pra você entender o que eu quero dizer. Que eu comecei a olhar pras coisas e falei assim, cara, como é que me fez voltar aqui nesse lugar, velho? Passar as mesmas raivas. Por quê? Eu falei assim, cara, isso aqui tá me irritando. Começou a me irritar. Aí, cara, eu fiquei na fila com essa menina durante 1h30 pra ela tirar uma foto com esse raio da Cinderela. Aí, cara, eu vou te mostrar a imagem, depois se quiser eu te passo o vídeo. Olha minha filha antes de tirar a foto. Caramba. Cara, olha o nível animada. de ansiedade que ela tava. Sim. Não importa o que tá... Eu falei assim, ó, aqui. Cara, ela ficou 1h30 na fila pra 3 minutos de experiência. Caramba. 3 minutos de experiência. Aí eu falei assim, cara, o que move eu voltar esse ano pra Disney de novo? Por quê? São os mesmos brinquedos, são as mesmas atrações. Cara, a Disney foi feita pra minha filha. Não foi feita pra mim. Eu entrei lá, cara, eu cresci ouvindo falar de Disney. Eu cresci ouvindo falar de Mickey Mouse e você vê o Magic Kingdom. Cara, quando você entra lá, o primeiro impacto que você tem é uma construção de historiedade. Você fala assim, ó, todo mundo que chega lá, eu converso, cara, sucesso, eu consegui. Pro adulto, é uma sensação de conquista. Sim. Mas a experiência foi construída pra criança. Então eu olho assim e falo, aí eu te falo, o que me leva a voltar lá? Minha filha, cara. Você imagina, que pai que não quer ver o filho assim? É a experiência, né, que é proporcionada. Então, quando eu falo dessa relação de trabalho com as pessoas, eu falo assim, cara, você precisa amar o trabalhar. Por quê? É o trabalho que promove experiências. Qual seja. E lá no começo eu falei pra você assim, ó, Vitor, não é um trabalho específico. Você não pode se espelhar no fulano, no Beltrano e montar um negócio porque tá dando certo pra ele. Porque deu certo pra ele, cara. E eu falo o seguinte, meu pai sempre falou isso pra mim, outra crença. Tudo dá dinheiro. Se você for vender limão na esquina, seja o melhor vendedor de limão da esquina que você vai ter sucesso. Ou seja, a relação de sucesso não está ligada ao que você faz, mas como você faz. Então, eu pensava assim, cara... Entra a questão de comparação com as pessoas que estão no mesmo ramo que você ou não. Ser o melhor que você faz. Não. Eu não vejo assim. Tá. Não, eu gosto de frisar porque pra mim também não. É que existe Cara, um problema das pessoas. Um pouco de água, claro. Aqui, ó. Zanon, pega um pouquinho lá. Existe uma crença das pessoas que, tipo, quando fala assim, você ser o melhor, é que o melhor naquilo que você faz, você está basicamente se comparando com as outras pessoas do seu ramo. E isso, pra mim, não tem nada a ver também. Tá. Por isso que eu frisei essa pergunta. Eu acho que comparação é ruim. Parâmetro é bom. Tá. Entendeu? Eu acho que você não tem que ser o melhor para ser melhor que o outro. Você tem que ir melhor para ser o melhor. Independente do outro. Na tua. Eu gosto Parâmetro muito... é bom para você saber se você tá no caminho certo ou não, mas a questão da comparação, Por esquece. exemplo, por que os atletas são movidos a quê? O que faz um atleta... vamos pegar um atleta olímpico. O que faz um atleta olímpico deixar de viver, de comer, de dormir, fazer tudo que você pode imaginar de loucura para ir disputar uma Olimpíada? Primeiro, a questão da recompensa. Certo. Mas toda recompensa tem que ser parametrizada. Então eles colocam assim, ó, qual é o grande propósito de um atleta olímpico? Eu vejo muitos atletas falando, a primeira coisa que eles têm de proposta é ser referência, cara. Todo mundo quer ser uma referência. E para ele ser referência, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que bater um recorde. Por exemplo, se você for pensar hoje, 100 metros rasos, corrida, não existe outro que não seja o Usain Bolt. Todo mundo está lá para bater o tempo dele, para não ser melhor do que ele.
Mas é bater o tempo, não para falar assim, eu sou melhor que o Bolt. Não, agora eu sou a referência. Sim. Eu vejo a relação assim. Se eu tiver que fazer porque o outro é, eu me perdi. Agora, se eu fizer porque eu quero ser, é diferente. Sensacional. Sensacional. Ó, eu tenho que fazer 2 perguntas pra você pra gente caminhar pro final. Tá. Porque senão a gente, né? Tem podcast depois, né, Zanon? Então, vamos lá. Dica prática. Eu sempre gosto de trabalhar essa praticidade no final. Pra quem quer começar um negócio ou pra quem tá perdido na vida, dica prática pra essa pessoa. Primeira coisa, ame trabalhar. Não ame um serviço. Não ame o emprego, ame o trabalho. Primeira coisa. Legal. Se você quer começar um negócio, entenda que se você está saindo do seu negócio para não ter um patrão, você está errado. Porque você sempre vai ter um patrão. As pessoas falam assim, eu quero que ninguém mande em mim. Eu ouço muito isso. Cara, tá errado. Você tem 809 patrão. Não. Você multiplica por 2 ainda. Por 3, né? Porque é pai e mãe. Exatamente. Eu entendo muito essa relação, cara. Que é o seguinte, hoje eu não tenho uma pessoa que está acima de mim no que se diz respeito à tomada de decisões. Uhum. Mas eu tenho pessoas que eu preciso manter, cara. Porque quer queira ou quer não, o negócio depende das pessoas. E se eu não tiver pessoas, eu não tenho negócio. Perfeito. Aí você o quê? Então, assim, ó, o cara que quer começar um negócio hoje, primeiro, ele tem que saber o que ele quer. Eu vejo muito tiro pra todo lado, cara. Ou indo pro lugar que, tá dando dinheiro ali. Cara, agora eu vou montar, eu sei que não foi o seu caso. Eu vou montar uma house. Cara, não é porque você não tem o dom para aquilo, velho. Porque o que você te propôs tem que estar ligado ao seu talento, ao seu dom. Isso é fato. Uhum. E talento, você nasce com ele. As pessoas falam, eu vou desenvolver esse talento. Você pode desenvolver, mas você não vai criar. Você imagina, cara, eu nunca ia ser um jogador de futebol. Agora, você imagina o Ronaldinho sendo escritor? Não, jamais. Não tem. Jamais. Cara, o cara tem um talento para o que ele faz que ele é o único. Absurdo. Porém, ele foi pro lado que ele sabia que ele ia ser. Uhum. Então, as pessoas às vezes morrem na praia, se eu posso dizer assim, porque eles fazem o quê? Eles querem fazer porque o outro tá dando certo. Uhum. Então, primeiro, defina o seu propósito. Ame trabalhar. Não saia do seu emprego ou do seu trabalho porque você não quer ninguém mandando em você. Cara, se você sair por revolta, você já começou na motivação errada. Tem que estar na revolta. Não quero... Esse cara, eu não quero mais isso, não sei o que é na minha vida, não quero... Cara, você tá aqui. A gente tá sempre visando e trabalhando para agradar alguém. Sim. Ponto. Você só vai mudar a relação com quem você agrada. Perfeito. Tá? Então, assim, conselho prático. Ame trabalhar. Viva um propósito. Entenda seu propósito. E vai em cima daquilo que você acredita que é o bom pra você, cara. Maravilha. Eu não tenho dinheiro para começar um projeto. O que eu preciso fazer? Cara, essa é uma boa pergunta. Tá? Primeiro, eu falo que dinheiro é muito uma relação de consequência, tá? Eu acho que primeira coisa você tem que construir credibilidade antes de ter dinheiro. O que você dá credibilidade para o que você quer fazer? É assim, ó. Eu trabalho numa empresa X. Eu trabalho há 10 anos ali. Eu já construí uma credibilidade com clientes e fornecedores. Uhum. Eu vou sair dali e vou montar meu próprio negócio. Será que se eu ligar para um fornecedor que fornece para o mesmo cara que eu trabalhava, ele vai acreditar no meu negócio? Será que se eu ligar para o cliente e falar assim que eu estou com um negócio e tenho o mesmo produto para oferecer, talvez melhor ou mais barato, ou com um produto com uma relação diferente, será que eu vou ter credibilidade suficiente para ele comprar de mim? Porque as pessoas esquecem disso. As pessoas querem construir negócios sem credibilidade. Então, antes de você pensar no dinheiro, construa uma credibilidade que vai além do dinheiro. Porque se o cara acreditar em você, Vitor, ele vai te investir. Sim.
Ele não vai precisar do dinheiro. Até porque o grande investidor, o fornecedor, ele não pode pensar só a curto prazo. Eu já percebi essa relação deles. Eles gostam muito de médio e longo prazo. Então, se eles vêem, pô, esse cara aqui, ele tá... Vamos pegar um exemplo simples. Ele trabalhava numa loja de sapato. Ele vendia 10 mil pares no mês. Ele. Então, cara, se ele sair da loja, eu vou deixar de vender 10 mil pares lá para aquela loja. Então, eu não vou deixar de vender. Eu só vou trocar o representante. Uhum. Só que para eu ter credibilidade com aquele cara, eu preciso construir isso. E as pessoas não pensam nisso. Ah, eu vou sair porque eu fiquei dentro do negócio 3 meses, achei muito legal, vai dar dinheiro, eu vou construir. Aí liga pro cara e fala, irmão, não te conheço, você nunca fez nada. Perfeito. A não ser que você tenha um patrocínio bom, ou você vem com uma ideia de uma startup muito revolucionária e arruma um investidor anjo, essas coisas... Na regra, cara, isso não funciona. Se você for pegar assim, Fala do mundo real, né? Vamos falar do mundo real. Quem empreende hoje dificilmente vai achar um investidor, cara. Você tem que começar no peito, no negócio, na raça. E se você não tiver credibilidade com aquilo que você faz, você nunca vai ter o seu próprio negócio. E as pessoas pensam na relação com o dinheiro. Não, eu tenho que ter dinheiro. Cara, dinheiro é consequência da sua credibilidade. Ponto. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que construir credibilidade. Eu não preciso ter dinheiro. Cara, sensacional isso, cara. Sensacional. Eu vou construir uma identidade. Eu vou construir um negócio, cara. Eu tô lá. É lógico que tá aqui os... É Zanon, né? Zanon. O Zanon tá ali na parte técnica. O Zanon ficou aqui 10 anos. Eu não sei a relação, só tô dando um exemplo. Uhum. Pô, o Zanon daqui a 10 anos, ele construiu, cara, uma credibilidade no ramo. Sim. Aí ele fala assim, eu acho que tá na hora de eu construir o meu próprio. Ele vai chegar assim, ó, Vitor, cara, muito obrigado por esses 10 anos que eu fiquei com você, 5 anos, cara. Foi espetacular o aprendizado, sou grato a você, mas eu vou sair daqui e vou construir o meu. E isso também tem que ter uma relação de muito, cara, de muita transparência e lealdade. Uhum. Porque tem gente que sai na deslealdade. Na surdina. Na surdina. E, cara, quer ver uma coisa que eu vivo, que eu acho que é o primeiro passo para dar errado? Quando o cara começa a construir um negócio dele dentro do outro. Eu vejo muito isso acontecer. O cara tá aqui com você, mas ele pega o seu contato, ele pega o meu contato, começa a fazer uma rede por fora. Uhum. Eu já vi, cara, a gente pegar serviço... Mas aí entra na questão da credibilidade também. A credibilidade não está somente naquilo, no exercício que você tem no trabalho, mas como você lidar com as relações e as pessoas, elas ganham muito isso. Isso é curto, cara. Sabe por quê? Qualquer pessoa que procura um profissional simplesmente porque, provavelmente, o cara que está aqui com você tem o seu horário de trabalho, tem um salário. E quando ele sai, ele tem um tempo que ele pode produzir alguma coisa sem afetar aquilo que ele produz você. Lindo, maravilhoso. Desde que isso não pegue um cliente seu, que você fala assim, ó, eu tô aqui dentro do estúdio do Vitor, eu consigo fazer isso aqui mais barato. Eu vou ligar pro Felipe, Felipe, ó, se você quiser eu faço por 50, que o Vitor cobra 200. Uhum. Aí o cara fala assim, não, manda bala. Só que isso aí não dura. Sabe por quê? Porque até o cara que compra nesse nível de entra nesse nível de lealdade, também não vai a vivência dela é curta, cara. Uhum. Porque o cara já começou a comprar errado de quem tá vendendo errado. Então, eu penso assim, ó, todo negócio não precisa de dinheiro. Não precisa. Você precisa de credibilidade. Tanto com quem compra, como com quem vende. E eu falo isso. Eu construí um negócio baseado na credibilidade. Cara, eu entrei num prédio em que o cara acreditou em mim. Que você construiu uma credibilidade antes. Antes com ele. Os fornecedores, no meu segundo empreendimento, foi muito mais fácil. Porque todo mundo que eu havia pedido e eles haviam acreditado, eu cumpri. Uhum. Eu cumpri com a minha palavra. Isso trouxe o que para mim? Pô, trouxe um certo respaldo para na próxima vez que eu pedir... Olha, ele cumpre. É lógico. Felipe, mas tem gente que cresce dando tombo. Pode crescer. Então. Só que e o que... E cresceu e deu certo e ganhou dinheiro. Cara, o caminho que você quer trilhar. Exato. Existem os dois lados. Se você quer dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, irmão, vai nesse caminho da credibilidade. Felipe, cara, obrigado demais por você ter vindo. A hora. Imagina. Tá, quanto deu aí?
Aí, ó, tamo dentro. Eu só tenho que parar mesmo porque tem um próximo Não, podcast cara. aqui já. Eu quero agradecer muito você, quero agradecer mais uma vez o Caio por ter feito essa ponte. Pô, maravilhoso te conhecer. Tu tem uma mentalidade muito boa, realmente deu uma Obrigado. explodida na cabeça aqui, cara. Por favor, suas considerações finais pra galera que tá assistindo a gente. Fica à vontade. Cara, eu acho que a minha consideração final é faça e viva o seu propósito. Show. Dedique seu tempo a isso, sua energia a isso. Críticas vão vir. As pessoas vão falar mal de você, mas se você tá vendo um propósito, isso não vai abalar a sua vida lá na frente, tá? Errou, não deu certo? Faz de novo. Uma hora você acerta. E pau na máquina. Galerinha, obrigado mais uma vez por você ter acompanhado até aqui. Se você chegou aqui, por favor, vai, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, comenta que a gente responde tudo e vamos seguir a vida. E aqui embaixo também, ó, aproveitando, tem o e-book de como você criar novas oportunidades. Clica lá e confere também esse material. Até o próximo episódio. Beijo!